Vamos falar sobre a escuta ativa, tá? Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto bem interessante. Ele é um assunto que ele é importante para a vida em geral, ainda que a gente talvez não possa perceber, mas ele é muito importante, vocês vão entender por quê. E importante também para o nosso negócio aqui na Amway, certo? Afinal, comunicação é tudo, né? O objetivo do nosso treinamento hoje qual que é? É compreender o conceito da escuta ativa, conhecer os benefícios, né, aplicar esses conceitos, aprender técnicas práticas para melhorar a escuta ativa. Então, né, vou mostrar algumas técnicas, algumas formas da gente usar essa técnica, essa escuta ativa, certo? Que a gente já até usa no dia a dia, mas muitas vezes a gente não percebe, tá? Eu coloquei essa figurinha pelo seguinte: a comunicação é uma coisa que é problemática para algumas pessoas. Para algumas é fácil, para outras não tanto. Então, aqui no negócio, a gente já conhece essa técnica que é o forme. Quem não conhece ainda, depois pode pedir mais detalhadamente para que a pessoa que te convidou explique, tá? Mas o forme é basicamente uma forma da gente contatar uma pessoa falando sobre esses assuntos que estão aí, que é a família, a ocupação, que seria o trabalho, justamente, recreação, que é a diversão, né, o que a pessoa gosta de fazer nos momentos livres dela, e passar a mensagem que, no nosso caso aqui, da Emo, é apresentar a oportunidade, mostrar o plano para a pessoa, correto? E temos a escutativa, que é o que eu vou falar hoje. Antes só, eu queria falar uma coisa. Existe uma grande diferença que às vezes as pessoas não prestam muita atenção entre ouvir e escutar. A gente pode até parecer semelhante, né, a palavra ouvir e escutar, tal. A gente até fala muitas vezes assim, ouvir um áudio, né, da Amway. A gente ouve, mas não é só ouvir, não basta apenas ouvir o áudio da Amway, a gente tem que escutar. O que quer dizer? Ouvir, a gente vai ouvir só o som. A gente só ouve o som. Então, por exemplo, ouvir uma música, você vai escutar a música ali, mas não necessariamente você vai estar prestando atenção na letra, que aí já seria o escutar. Então, um áudio da Amway, por exemplo, você vai, um vídeo, um áudio, enfim, o que for, se você quer realmente aprender, você tem que escutar, ou seja, você tem que absorver as informações, ouvir o som, claro, mas absorver as informações para que você possa aprender e assimilar isso e aplicar, né? Mais do que tudo, aplicar isso no seu negócio. Igual aqui a escutativa também, que hoje a ideia é justamente que todos saiam daqui aplicando essa técnica, ok? Sem muitas delongas, vamos lá. O que é a escutativa? A escutativa é uma técnica de comunicação, mas ela não é apenas assim, é uma técnica de comunicação, Márcio, mas como assim? Ela você tem que prestar, é uma forma de você prestar mais atenção na pessoa, né, nas palavras que estão sendo faladas, certo? Nas emoções também da pessoa, né, como a pessoa está falando, no contexto da mensagem, certo? Que está sendo passada pela outra pessoa. E também é uma técnica, uma forma de você também expressar através de linguagens corporais também, para que a pessoa entenda que você realmente está prestando atenção no que ela está falando, certo? Esse é o primeiro tópico. Ouvir atentamente e compreender o que está sendo comunicado. Então, é mais do que, né, é o que eu falei, é mais do que você apenas estar lá, é você estar realmente lá sentado, prestando atenção na pessoa, olhando para a pessoa, entendendo tudo que ela está falando, para que você possa depois tocar nesse assunto, continuar a continuidade desse assunto, né, e debater até com a pessoa possivelmente sobre esse assunto, para que ela saiba que você realmente está interessado e está participando, ok? Ou seja, você deve demonstrar interesse genuíno realmente no assunto, tá? Não é apenas estar lá por educação, é realmente participar da conversa, estar ativo na conversa e realmente participar da conversa, certo? Os benefícios que a escuta ativa nos traz. Vamos lá. Primeiro deles, melhora na qualidade da comunicação interpessoal. Ele evita mal entendido entre as pessoas, certo? Entre as partes, né? E uma maior clareza das informações que estão sendo transmitidas pela pessoa, pelo comunicador, no caso, certo? Então, ela vai te trazer aí, né, uma maior clareza das informações para que você consiga entender melhor o que a pessoa está falando para você, correto? Relacionamentos mais sólidos e mais confiáveis. Aumenta a confiança e o respeito mútuo, né, entre as pessoas.
Principalmente levando em consideração que o nosso negócio é um negócio de confiança. As pessoas não vão entrar na Amway pela Amway. As pessoas entram na Amway por você. Por quê? Porque elas confiam em você. Elas confiam no que você está expondo para ela, elas confiam no que você está falando para ela. Elas confiam no que você está nesse negócio e está apresentando essa oportunidade para ela, porque não é um negócio qualquer e você não ia apresentar qualquer coisa para ela. É realmente uma oportunidade e essa pessoa te conhece, ela já confia em você. Claro, se você não conhece, é um contato frio, é um caso de você conversar, você gerar a confiança da pessoa para que ela realmente faça parte da sua equipe. Né? Dificilmente ela vai entrar por causa da Amway, tá? Não é só pelo negócio da Amway. Ela entra sim pela sua confiança, por te conhecer e por saber que você está oferecendo essa oportunidade para ela, ok? Diminui, consequentemente, né, ele diminui conflitos e mal-entendidos entre as pessoas, tá? E vai aumentar a empatia e a compreensão mútua entre partes. Princípios da escutativa. Atenção plena. Como eu disse para vocês, a gente tem que estar totalmente presente na conversa, certo? É importante que evite, assim, muitas vezes a gente está numa conversa, mas a gente está lá longe, pensando em algum problema que a gente tem, alguma coisa. Não. Naquele momento, é interessante você focar, larga o celular de lado, esquece os seus problemas, esquece tudo que você está conversando com uma pessoa, então você tem que dar atenção plena mesmo para essa pessoa. Eu tenho exercitado bastante isso nesses últimos tempos, assim, com amigos, com prospectos, com tudo. Então, por exemplo, você vai sair com um amigo para jantar, tá? Você vai sair comigo para jantar, deixa o seu celular de lado. Claro, se você tiver uma emergência, alguma coisa, ok, a gente até entende. Mas se você não tem nada, não tem absolutamente nada, você está saindo com a pessoa para conversar, para tratar de negócios, ou até mesmo, sabe, sair com um amigo para conversar sobre diversos assuntos. Procure deixar o celular de lado, procure escutar mais a pessoa, procure evitar distrações paralelas, tá? Ficar olhando, prestar atenção no que a pessoa da outra mesa está fazendo, esse tipo de coisa, até em respeito à pessoa, né, na verdade, em respeito à conversa que você está tendo com a pessoa. A empatia, né, que é compreender as emoções e as perspectivas da pessoa que está falando. E, assim, se você não concordar, ok, você não precisa necessariamente concordar, mas espere a pessoa acabar de falar, deixe a pessoa falar direitinho e tudo tal, para depois você debater sobre o assunto, tá? Evite formar opiniões precipitadas, né, que é esse próximo tópico, justamente, a ausência de julgamento. Não julgar a pessoa, não ficar, não tirar conclusões precipitadas. Espera realmente a pessoa falar sobre o assunto, espera ela contar o caso, espera ela acabar de falar sobre tudo, aí depois você assimila essa informação, e aí sim você pode debater com essa pessoa, você pode conversar com ela e falar, ó, eu penso dessa forma, não sei se você pensa assim também, eu acho que você tem que agir dessa forma, enfim. Também vai depender muito de como está se desenrolando a conversa entre as partes. Resposta apropriada, então, como eu disse, tudo um na sequência do outro, né? Mais ou menos o que eu estou falando aqui, tudo já está se encaixando. Então, procure responder de acordo com o assunto, certo? Não vai desviar muito o foco do assunto. Procure responder de uma forma também educada, de uma forma que você não ofenda a pessoa, certo? Uma forma que você possa fazer com que a pessoa te entenda e que não gere ruído na comunicação, que esse é o principal problema, né? Se gera algum ruído na comunicação, de repente você fala de uma forma que a pessoa interpreta de uma maneira errada. Então, procure prestar bastante atenção na forma como você vai responder para essa pessoa, para que não gere nenhum tipo de, né, como eu disse, nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de ruído na comunicação e a pessoa não fique achando que você está pré-julgando ela. Como eu disse também, vou passar aqui algumas técnicas práticas, né, que a gente costuma usar e muitas vezes até a gente já usa isso no dia a dia, só que a gente não percebe, né? Muitas vezes a gente não dá tanta atenção assim, a gente não consegue perceber, na verdade, que já está usando isso. Acaba sendo uma coisa meio que natural, tá? Que a gente usa no decorrer do dia. Então, sempre, né, olhar nos olhos. Isso é essencial. Numa conversa, é essencial você olhar nos olhos da pessoa para você gerar a confiança nessa pessoa. Porque senão você fica assim, com o olho para baixo, né? Você está conversando com a pessoa e você está olhando assim para baixo, ou você está olhando para o lado, está olhando para o outro. A pessoa vai pensar assim, poxa, ele não está
prestando atenção em mim, né? Ele está prestando atenção em outras coisas. Poxa vida, que chato, né? Fica chato, realmente. Então, acho que é essencial a gente estar sempre, né, olhando no olho da pessoa quando estamos numa conversa, tá? Ok? Seja ela uma conversa do dia a dia, ou seja, principalmente, né, seja uma conversa de negócios, seja mostrando o plano de negócios, seja falando sobre a empresa, ou seja até no seu trabalho mesmo, fazendo uma apresentação, desculpa, fazendo uma apresentação do seu trabalho ou de algum produto que você trabalha, alguma coisa, sempre, né, olhar no olho da pessoa, ok? Parafraseamento. O que é o parafraseamento? Parafraseamento é você repetir o que a pessoa falou para você demonstrar que realmente você está atento no assunto e que você está participando daquela conversa, você não está distraindo, você não está ali apenas de corpo, você está de corpo e alma, né? Então, parafraseamento realmente é uma técnica que a gente acaba usando para poder demonstrar para a pessoa que realmente você está lá prestando atenção e você está participando da conversa, ok? Perguntas abertas. É interessante a gente fazer perguntas abertas. Se a gente não entendeu também sobre o assunto, também é interessante fazer perguntas abertas para poder explorar um pouco mais o assunto. Então, não basta fazer alguma pergunta que a pessoa responda só sim ou não. Faça perguntas abertas, como como você pensa sobre isso, como você chegou a essa conclusão, o que te levou a fazer esse negócio, sabe? Perguntas assim que a pessoa realmente tem que desenvolver mais o assunto, tem que dar continuidade ao assunto, e não apenas você fazer uma pergunta e a pessoa falar sim, não. Ah, você gosta do negócio? Gosto. Ah, faz quanto tempo você está no negócio? Ah, 2 anos, 1 ano, 10 anos, enfim. Perguntas com respostas curtas, não. Procure fazer perguntas abertas, inclusive para que, caso você realmente não tenha compreendido 100% do que aquela pessoa está falando, é uma forma de dar continuidade e de pegar mais informações e, a partir dessas informações, você fazer outras perguntas para a pessoa, demonstrando assim, sim, né, que você está realmente interessado no assunto, tá? Mas tem que ser uma coisa genuína, né? Não pode ser uma coisa forçada, tá? Não pode ser não existe a pergunta aberta vai sair na hora. Você não tem uma pergunta pré-feita, assim, uma pergunta já pré-programada, não. Você vai fazer essa pergunta na hora, vai surgir aquela pergunta e você vai acabar pegando alguma palavra ou alguma coisa e vai trabalhar em cima daquilo para que você possa fazer a pergunta aberta. E você também classificar o assunto, você separar esse assunto, você entender as necessidades da pessoa, entender os problemas e tudo, fazer uma classificação desse assunto, certo, que a pessoa está falando. Então, você entende ali o que ela está falando, como que ela vai agir daqui, como que você pode ajudá-la de uma certa forma, como que ela está falando para você que ela agiu, qual o principal problema, tá? Esse tipo de coisa, assim, que a gente já também faz parte do nosso dia a dia e faz parte das nossas conversas. Um silêncio reflexivo para que a gente possa assimilar o que a pessoa falou. Então, a pessoa falou, não responde de cara, não vai rebater já de cara. A pessoa acabou de falar, você fala, ok, legal. Então, veja bem, eu penso da seguinte maneira, você deveria agir assim, assim, assado, enfim, sabe? Você dá um pequeno intervalo para que você realmente assimile aquilo, porque foi bastante informação que chegou até você, aí você vai assimilar aquilo dentro de você, vai processar, e depois você vai falar para a pessoa, você vai expressar a sua opinião, enfim, ou responder alguma pergunta ou qualquer coisa, mas nunca vá de cara, dá um tempinho, dá uma pensada e responde com calma para a pessoa, para que a pessoa possa ver que você realmente entendeu sobre o que ela estava falando. A escuta ativa pode fazer diferença em reuniões de equipe. Reunião de equipe é legal você primeiro escutar, né, o que cada membro tem para dizer, sem ficar interrompendo. Faz uma coisa organizada, cada um fala de uma vez, não fica, senão fica aquela bagunça, né, fica aquela comunicação truncada, todo mundo falando e ninguém entende nada. Então, a pessoa fala, você escuta, depois você fala, depois o outro fala, depois o outro fala, e, de repente, deixa para o final, por exemplo, para tirar as dúvidas, igual o que a gente faz na nossa reunião. Atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente, eu quis dizer o seguinte, você saber entender realmente, ouvir o cliente, entender as necessidades dele, correto? Você conversar com o cliente e tirar
o máximo possível de informações dele para que você possa chegar a realmente atender a necessidade desse cliente que você está atendendo naquele momento. Então, é muito importante você conversar bastante com ele, entender o que ele quer, para que você possa oferecer uma solução assertiva para ele. E nas vendas também, né? Que é a mesma coisa, mais ou menos, do atendimento ao cliente. Então, nas vendas, você também tem que estar lá atento e entender realmente o que aquele cliente quer naquele momento, o que ele quer comprar, qual o produto que ele vai querer, qual o produto que atende ele, certo? Então, é mais ou menos relacionado a atendimento ao cliente e vendas, é tudo mais ou menos relacionado, né? Concluindo, é uma habilidade poderosa, tá? A escutativa. É uma coisa que a gente acaba já usando aí, né, no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente nem percebe, tá? Mas é porque o que acontece é uma coisa que acaba sendo natural. Claro, quando você não usa, você começa a treinar isso, então não vai ser tão natural no começo. Assim como o form, por exemplo, que a gente falou, no começo não é uma coisa tão natural. A escutativa, para mim, por exemplo, hoje, está se tornando uma coisa mais natural. Ela não era tanto há um tempo atrás, quando eu comecei a estudar sobre isso e comecei a aplicar com as pessoas. O form também, no começo, não era uma coisa que era tão natural. Hoje já é uma coisa mais natural. Você já acaba desenrolando a conversa sem que a pessoa perceba que você está aplicando essa técnica, entendeu? Transforma realmente, né, a forma como a gente se comunica com outra pessoa, porque você começa a prestar mais atenção na forma como você vai falar e como você vai escutar o que aquela pessoa tem a dizer, para que você possa realmente fazer o melhor por você e por aquela pessoa, escutar de uma forma, escutar bem aquela pessoa, escutar tudo que ela tem a dizer e expressar tudo que você tem a dizer de uma forma que a pessoa te entenda e que vocês não tenham um conflito entre vocês, não exista ruído entre vocês, certo? E acaba nos tornando, sim, melhores ouvintes. Eu realmente, eu tinha uma dificuldade no começo, tem um pouco ainda, tá? Uma dificuldade de escutar as pessoas, escutar a história das pessoas. Isso acabou sendo uma coisa legal, porque eu percebi esse defeito que eu tinha e eu fui correr atrás de entender mais sobre como escutar melhor as pessoas. E realmente, não é tão complicado, como a gente pode ver aqui, né, que foi desenrolando aqui durante o treinamento, a gente pode ver que não é uma coisa complicada a gente ouvir as pessoas. Pelo contrário, é gostoso você escutar as pessoas, você escutar a história das pessoas. E a maioria das pessoas quer ser ouvida. Ela não quer escutar a sua história, ela quer contar a história dela. Então, é uma forma que eu, depois de um tempo, consegui entender que ia ser um benefício para mim. E até já recebi alguns feedbacks positivos de algumas pessoas que eu apliquei essa técnica e que falaram assim: nossa, Márcio, você tá diferente, né? Você não era assim, parece que você está escutando mais o que a gente está falando. E foi uma coisa natural, não foi. A pessoa não percebeu que eu estava aplicando técnica nenhuma. Isso aconteceu com uma amiga minha há pouco tempo atrás, cerca de um mês mais ou menos atrás. A gente saiu para tomar um lanche, para conversar, e eu estava conversando com ela, ela falou assim: vai, me conta aí, o que você fez? Eu falei: não, primeiro fala você, que eu quero saber como é que foi a tua semana, faz tempo que a gente não se vê, eu quero saber como é que foi essas últimas 2 semanas que eu não te vi, quero saber o que você fez, como foram os seus dias, aquelas entrevistas de emprego lá que você estava fazendo, como é que foi, já deu resultado, não deu resultado. E ela começou a falar, ficou falando, de repente ela falou assim: nossa, eu falei bastante, né? Você não falou nada ainda. Eu falei assim: mas pode continuar falando, continua contando que eu quero escutar mais. E aí depois ela até falou assim para mim, fez: poxa, você está aprovado, você realmente mudou muito, você está realmente começando a escutar mais as pessoas, prestando mais atenção, parabéns. É uma coisa que, né, a gente fica feliz de perceber que está sendo natural e que estamos aí evoluindo cada dia mais. Então, o que eu digo para vocês? Apliquem isso no seu dia a dia. Se vocês já não aplicam, né? Comece a aplicar e sinta, e não só sinta, faça a diferença na comunicação com as pessoas e na forma de escutar essas pessoas. Então, fica aí a mensagem: pratique a escutativa e garanta uma comunicação mais eficaz entre partes.